Oi, meu público! Hoje eu tô aqui continuando essa série de vídeos que eu tô fazendo com o pessoal lá do Sena. Então, eu já fiz vídeo com o pessoal da diretoria, da coordenação, e com todos juntos. Já fiz também com a Mari Patruni, que é aluna, já fiz com o Jorge Sada, com a Rosane. E agora eu estou aqui com a Simone e o Gleison. Oi, Oi, gente. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a trajetória deles, tanto no Sena como artistas mesmo, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre como foi esse período da quarentena, né? Então, se vocês quiserem começar se apresentando, então podem começar, fiquem à vontade. eu sou a Simone Hidalgo. Eu entrei no Sena 1 em 2002 como aluna, né? Então, assim, a arte sempre, de certa forma, fazia parte da minha vida, né? Mas eu resolvi mesmo estudar teatro, né? E tentar buscar como uma profissão mesmo em 2002. Inclusive, eu tinha 31 anos, eu me achava velha para começar. Hoje eu vejo que isso é uma maior bobagem, assim. E foi muito bacana, né? Eu entrei despretensiosamente, né, para ver, conhecer o teatro, ver como era e tudo. E eu acabei me apaixonando muito, assim. Então esse início foi como aluna e lá dentro do Sena, já ainda enquanto aluna, já comecei a fazer outros trabalhos, outros projetos, me envolver mesmo com o teatro. Assim que eu me formei, a nossa peça de formatura, a gente já profissionalizou ela e já entramos de cabeça, assim. Aí o Jorge já me chamou para fazer outros projetos também, né? A gente produziu Entre Lágrimas e Cutículas, que era uma peça muito legal, que eram 13 mulheres em cena. Então, e o Jorge sempre brincava assim que na verdade não eram 13, eram 26 mulheres, né? Porque eram as 13 mulheres, atrizes e as 13 personagens. E foi, né? A partir disso foi. E em 2008 eu entrei como professora e em 2013 eu comecei na coordenação. Então, e nesse período, né, desde 2008 eu comecei um trabalho com as crianças, né? Eu comecei dando aula para as crianças. E eu tenho uma paixão enorme, tanto que quando eu entrei na coordenação, a minha parte de coordenação era para as iniciações e expressões, né? Era especificamente um olhar assim para as turmas das crianças e dos adolescentes. Depois eu acabei assumindo todas as áreas, enfim. Foi um período muito bacana, assim, sempre de muito trabalho, nunca parei, né? Foi muito legal porque desde que eu entrei, desde que eu comecei a fazer, já no segundo semestre, né, do Sena, no segundo ano, já me chamaram para fazer uma outra peça também lá dentro, então foi um desenvolvimento super bacana, assim. E aí em 2000, acho que em 2013, né, Gleison? Mas eu fui professora do Gleison também. Enfim, e tô até hoje. São 18 anos de história lá dentro da escola. Bom, eu sou o Gleison Sintra, e eu sempre falo que o Sena 1, na verdade, foi um acontecimento, assim, porque eu vim para Curitiba em 2015, no primeiro semestre de 2015, para fazer teatro. Fui em todas as escolas de Curitiba, né, para fazer e tudo mais. E a única escola que eu poderia estudar, por conta do contraturno, que eu também trabalhava em outros lugares, seria o Sena. E aí eu comecei a fazer teatro lá em 2015 e tudo, entrei no primeiro semestre. No segundo semestre de 2015, aí no primeiro semestre de 2016 tive aula com a Si, que foi o infantil, a gente fez a Menina Maria Clara, que eu lembro até hoje. E, enfim, passei por todos esses processos, né, ali do curso técnico e tudo. E aí me formei no ano de 2018, ali, né, finalzinho de 2017, na verdade. Que daí foi quando eu fiz a concepção cênica também, né, que é uma disciplina do curso. E ali onde eu comecei esse trabalho com o Negro Não Nego, que também é outro acontecimento, que na verdade era só para ser uma cena de conclusão de curso, mas a coisa começou a se expandir, enfim, a gente começou a ver necessidade de falar mais sobre isso. E aí, em 2018, a gente continuou apresentando, 2019 também. E esse ano era também, de uma certa forma, né, para a gente continuar apresentando. A gente fez uma mostra online e tudo. Então, é muito gratificante, né, fazer parte de toda essa história e tudo mais. São 5 anos aí de história com o Cena 1, mas 5 anos que fazem parte da minha vida aqui em Curitiba. E depois disso tudo agora com a coordenação também, né? Que eu entrei na coordenação em 2019 para ser assistente, né? E tudo. E agora, coordenação pedagógica, junto com a CI também aí na coordenação de áreas. Só complementar, assim, que uma coisa muito interessante, assim, né, de falar, porque dentro desses 18 anos de história do Sena, eu acabei inaugurando muitas coisas, assim, e foram sempre coincidências, assim. Quando eu comecei
a escola era lá na Nossa Senhora da Luz, ali no Batel. Depois a escola foi para Rua Chile, daí foi para ESEI. Então eu peguei como aluna, eu peguei esses 3 momentos, né? Então ali na ESEI foi o primeiro teatro que o Jorge montou, foi ali na Rua Chile. E a gente inaugurou o teatro do Sena, lá com a nossa peça, né? E até tem uma história muito engraçada, assim, que uma amiga minha, ela que comprou a tinta para pintar o piso do palco, né? Ai, vamos pintar, vai ficar mais bonito o palco e tudo mais, né? Pediu permissão para o Jorge permitiu. E a peça que a gente fazia era a Doroteia, do Nelson Rodrigues, e o homem da peça, né, ele era, simbolicamente, ali, era uma botina, e a gente emprestou essa botina, e essa botina ficava parada no palco ali. A borracha da botina derreteu com a tinta. A gente pegou, depois que acabou a temporada da peça, a gente pegou a botina, estava se desmanchando a sola da botina, assim. Daí teve o primeiro troféu Sena 1, que foi no ano que eu entrei no Sena, porque antes disso não tinha o troféu. Então o primeiro troféu Sena 1 foi no ano que eu entrei e o primeiro troféu de melhor atriz eu ganhei. Depois, quando o Sena 1 foi para essa casa que está agora, que também estrearam o teatro lá, a gente estava em cartaz com uma peça chamada Fábula do Vento do Sul, que era a direção do Humberto Gomes, que era uma peça profissional já, e a gente, né, tava já apresentando ela por algum tempo, assim, e aí nós inauguramos o Teatro Sena 1 com essa peça. É muito bacana, assim, porque essa história de estar junto em tantos momentos importantes da escola, assim, né, isso é muito legal, muito gratificante. Então, a Simone já era aqui de Curitiba, né? Mas o Gleison veio de fora. Então, como foi isso, assim, ser acolhido para uma nova cidade e chegar aqui, tanto em Curitiba como no Sena? Como que foi tudo isso, essa chegada? Na verdade, eu não ia vir para Curitiba, né? Nunca esteve nos planos, assim. Tinha um amigo meu que morava aqui já, ele trabalhava comigo lá numa ONG em Mojimirim, que a gente dava aula e tudo, né? Por conta de também já ter a pedagogia e tal, a gente dava aula numa ONG. E ele saiu de lá para vir para Curitiba. Ele falou, olha, eu saí daí de Mogi e tudo, tem essa casa aqui que eu tô morando e tem um espaço aqui para vocês virem. Vocês não querem vir? Eu e mais 2 pessoas, né? Mais 2 amigos. Vocês não querem vir para cá? E a gente falou, vamos. Daí ele até comentou que tem algumas escolas de teatro e tal, porque a gente queria sair do interior, de uma cidade pequena, para ir para outro lugar. Tava nos planos São Paulo, Rio de Janeiro, mas como ele já estava aqui em Curitiba, então a gente falou, vamos para Curitiba e vamos ver o que acontece. Eu cheguei aqui só com o pagamento da ONG que eu tinha lá, né, com um dinheirinho assim sobrando que tinha, e o plano era ficar 6 meses. Eu falei, bom, vou ficar 6 meses, né, vou tentar estudar teatro, trabalhar com alguma coisa, se não der certo eu volto. E aí eu cheguei aqui em fevereiro de 2015, e aí foi isso, procurando escolas para estudar e tudo mais. Aí encontrei o Sena, vendo pelo site também, e por indicações também de algumas pessoas, e comecei a trabalhar na Oi também, ali de call center e tal. Fui me inserindo dessa forma, sabe? Fui sendo acolhido dessa forma. E ali no Sena também, com meus colegas de turma, né? Que alguns são amigos até hoje, assim. E os professores também, enfim. O Sena tem esse lugar, né? Muito acolhedor também. Isso também me fez ficar e me fez continuar. E ainda nesse processo. Aí no primeiro semestre, assim, comentou do troféu, eu lembrei que eu ganhei o troféu também lá com o Exo, que foi a peça que eu fiz logo no primeiro semestre. Enfim, fui criando assim esse vínculo ali com a escola, né? Depois fui bolsista também. Então essa chegada foi mais ou menos assim que aconteceu. Esse acolhimento todo, né? Eu sempre falo, assim, que o Sena é como se fosse uma grande família, né? Todo mundo se acolhe muito. E a gente é tratado lá não só como simples alunos, né? A gente tem muitas oportunidades lá dentro, tem todo o carinho. Então, queria agradecer também vocês por todo esse carinho que a equipe proporciona para os alunos. E como vocês falaram ali desde o começo que vocês já entraram, já tinham bastante motivação, né? Como alunos, tem bastante motivação, teve os prêmios que vocês ganharam. Então, eu queria que vocês contassem sobre perrengues assim que vocês passaram, coisas que não foram planejadas, que aconteceram, e que a gente aprende muito com os erros, né? Não, sempre tem muita coisa, né? A gente vê não só com as nossas peças e a gente tanto tempo ali dentro do Sena vê o que acontece assim com todo mundo. Mas teve uma coisa também que aconteceu na nossa peça de formatura, no dia da estreia dela no Sena, eu tinha muito texto, né? Então eu fazia a protagonista, né? O nome da peça era A Mente Capta, e eu fazia a protagonista, que era a doutora Rosa Cruz, e todos os outros personagens eram meus pacientes, né? Então eu estava o tempo todo ali contracenando com todo mundo. E no dia da estreia, chegou num pedacinho da peça que me deu um branco. E eu não lembrava
a cena que vinha na sequência. Deu um branco assim, quando acaba uma cena e teria que começar a nova cena. Porque às vezes quando dá um branquinho no meio da cena, você improvisa, muda a palavra e toca pra frente, continua. Mas eu não lembrava a cena que vinha. Terrível. Aí naquela, para não deixar o público perceber, eu comecei a fazer um mise-en-scène e a doutora, como ela era mais louca que todos os pacientes, assim, eu deitei no colo deles e eu falava, e eu olhava para eles assim, tipo, pelo amor de Deus, me ajudem, né? Só que ninguém, porque era texto meu que continuava, né? Então, ninguém tinha como me ajudar, assim. E foi um tempo naquele mise-en-scène ali, daí Humberto, que estava, né, aquele que dirigiu, e ele estava na sonoplastia, e era um musical, né? A minha música vinha na sequência. Ele pegou e largou minha música. Eu saí do colo do Tino e fui lá e cantei a música, e a peça continuou. Foram os segundos mais longos da minha vida, porque, assim, se ele não tivesse lá e não tivesse tido o estalo, né, de colocar, acho que eu estava até hoje lá tentando lembrar da cena que vinha, né? Foi muito engraçado, muito engraçado. O público não percebeu, achou que ela realmente teve um ataque de chilique ali, mas eu pulei, assim, acho que mais de uma página de texto, porque daí era toda a cena, eu fui direto para a música e aí a peça continuou. E no dia seguinte, foi muito louco, assim, porque daí eu fui no texto ver o que eu tinha esquecido, por que eu tinha esquecido, né? E eu gosto sempre de fazer links, e eu acho que foi nesse dia que eu aprendi, assim, né? Quando a gente tá com dificuldade em algum texto, de fazer sempre um link com alguma coisa. E eu lembro que daí na sequência eu tinha que falar da galinha preta. Ah, você pensa que é macumba, galinha preta? E eu fiz o link da galinha preta, então eu sabia que quando terminasse aquela cena, galinha preta, eu sabia a cena e continuei, né? Mas foi meio que pânico, assim, no dia seguinte eu tive uma sensação de muito medo de entrar em cena. Foi uma experiência ótima, assim, eu acho que como aprendizagem, né? Eu tava realmente com muito medo de entrar em cena no dia seguinte. Aí eu fui, escureceu até a minha vista, assim, sabe, antes de entrar, porque os personagens, eles iam entrando, meio que se apresentavam, eu era a última que entrava e não saía nunca mais, né? Escureceu minha vista. Eu falei, meu Deus, eu vou desmaiar. E daí eu entrei em cena, parece que deu um choque de adrenalina assim em mim. Eu não errei uma vírgula de texto naquele dia. E foi uma experiência assim bem interessante. Assim. Aprendizado. E super acontece, né? Se às vezes de esquecer e tal. Tem uma situação que aconteceu foi na Menina Maria Clara ainda. Não houve esquecimento de texto, que houve ali a gente conseguiu resolver. Mas uma situação muito engraçada, assim, que foi difícil de lidar, foi quando a Thalita, né, que fazia a Menina Maria Clara junto com a gente, tinha uma parte da cena que tinha as bolinhas de sabão que soltavam. Tinha toda uma coreografia para fazer e tudo. E ela escorregou na bolinha de sabão. Não se machucou nada, mas ela escorregou. Só que foi muito engraçado, sabe? Porque ela escorregou e começou a rir. Ela não levantava para continuar. E a gente querendo rir junto. Isso foi muito difícil de lidar, assim. Queria continuar rindo. E aí tinha texto para dar. A gente virava de costas, às vezes, para continuar rindo e voltava. O público não percebeu. Mas foi uma situação muito engraçada, porque ela escorregou. E, enfim, são situações, né, que acontecem e tudo. Mas são memórias que ficam, assim. Essa memória é bem... E eu lembro bem desse dia, assim, que eu tava daí, foi a peça justamente que eu dirigi do Gley, né? E eu tava na cabine, lá na sonoplastia, e eu desesperada, porque eu falei, meu Deus, ela caiu e não levanta. Só que ela tava rindo, né? Muita gente pensa, né, que para ser artista, para ser atriz, ator, tem que fazer tudo perfeitinho, tem que decorar tudo certinho, mas às vezes acontece, né, imprevistos assim no palco. E essa união assim que o grupo tem, né, porque teatro é um grupo e a gente vai fazendo tudo junto, até quando é só um monólogo, tem as pessoas na iluminação, na sonoplastia, tem diretor. É uma união assim que a gente consegue, né, arrumar ali os errinhos às vezes. Mas as pessoas, para elas perceberem assim, para ir mais leves, né, fazer aula de teatro, tem muita gente que se prende, tem essa cobrança, né, que nem o Jorge fala, tem um chicotinho ali que fica, né, se cobrando muito e a gente tem que se soltar mais, né? O teatro é coletivo, né? Eu acho que o maior aprendizado que a gente pode tirar do teatro é justamente isso, assim, né? É aprender a trabalhar coletivamente. O teatro é para todo mundo, né? Eu acho que tinha que ter teatro na escola, assim, para todo mundo poder passar por essa experiência, né? E trazer como
para a tua vida mesmo, assim, né? Não interessa se você vai seguir uma profissão, se você vai ser atriz, ator. O teatro, ele te dá consciência corporal, te dá desinibição. Então, independente de você levar como uma profissão para frente, e a gente tem isso lá no Senão, né? Tem muita gente que vai... A gente vê que tem crianças que já dizem que vão ser atrizes, atores, já tem essa vontade, né? Essa expectativa, e já vão com esse foco desde pequenininhos, mas a gente tem adultos que procuram a escola também para ter esse desenvolvimento pessoal. Trabalhar a coletividade, assim, é fundamental. O teatro, ele é a arte do outro, né? O teatro você faz com o outro e para o outro. Assim, todo mundo tinha que fazer um pouquinho dessa experiência. Para o outro, sobre o outro, e também a coisa do autoconhecimento, né? Se conhecer melhor mesmo, né? Enfim, quais são suas questões, né? Enfim, seus medos, suas frustrações, e de repente, através dos jogos teatrais, você aprende essa questão da coletividade também, né? Sobre o respeito do outro, o tempo do outro, mas também o seu tempo dentro desse espaço, dentro desse lugar, né? Eu acho que isso que é o mais interessante, assim, também, para qualquer profissão na vida, né? Eu queria colocar uma coisa aqui, que até foi a Silvia, sua mamãe, Lia, que falou no Cavaco com o Jorge, e eu achei tão bacana, porque daí é bem essa visão da psicologia, né? E ela que trabalha com a clínica, de pessoas que às vezes buscam o teatro como um autoconhecimento, né, Glei, que você falou, mas esse cuidado que se tem, né? Eu achei tão bacana, Silvia, quando você coloca, né, que o paciente chega e às vezes tem uma indicação de fazer o teatro, mas fala, calma. Acho que a pessoa, primeiro, se entender, né? Quem tem aí as suas grandes dificuldades, grandes problemas, né? Ter esse primeiro contato com o psicólogo, para o psicólogo que faça esse encaminhamento, né? Porque às vezes a gente vê, né, de situações de pessoas que às vezes surtam assim. Mas eu acho que a gente tem professores preparados no Sena. Eu acho que hoje a gente está com uma equipe de professores muito conscientes, assim, de até onde ir. O teatro ele não é terapia, ele é terapêutico, né? Porque se realmente for procurar o teatro como terapia, isso pode desencadear em vários problemas mesmo, né? Em várias questões que daí o teatro não dá conta de resolver. Uma coisa que é bacana que tem no Sena é essa coisa de tratar o seu aluno ali como um ser único e individual, né? Dentro do coletivo. E a gente sabe que, às vezes, né, são muitas questões ali para as crianças lidarem ao mesmo tempo, né, internas mesmo, né, de descoberta, né, enquanto ser humano, enquanto adolescente e tudo. Uma coisa que a gente tem ali no Sena que é bacana, né, de colocar é a questão do núcleo, que a gente tem um núcleo psicopedagógico ali no Sena, né, que não é a psicóloga da escola, não é isso. É um núcleo mesmo de psicopedagogia onde eu, a Si, e no caso, né, a responsável pelo núcleo psicopedagógico, a gente se junta para pensar estratégias de como ajudar essa criança no desenvolvimento dela de aprendizagem mesmo, né? Fazer com que ela entenda aquele universo que ela está vivendo e entenda, na verdade, a frustração que ela está passando, o porquê que ela está trazendo aquela questão para o grupo, ou algum desentendimento, algo assim, né? Conversando com ela diretamente no sentido de melhorar o aprendizado, né? Não pegando direto ali no problema mesmo, na crise dela e tentando lidar com a crise de uma maneira como se fosse uma consultoria de psicóloga. Não é sobre isso, é mais sobre a aprendizagem dela, né? Eu me sinto muito segura em um Sena, de saber que tem tanta gente preparada e preocupada, né, com a gente como indivíduos. A gente se sente muito seguro de poder estar ali, poder contar com todo mundo, com todo esse apoio. E o Sena, ele proporciona ainda muitas oportunidades para as pessoas, né? Como vocês já falaram, várias oportunidades que surgiram para vocês ali no Sena. E agora, então, de alunos, vocês agora são coordenadores. Como que foi isso aí? Eu acho que assim, com relação a oportunidades, eu e o Gleison, a gente é um exemplo bem bacana para citar, né? Porque eu comecei como aluna, daí fui, né, como atriz, professora, coordenadora, também como diretora, porque daí a partir das aulas, né, que a gente vai dando todo o final de semestre tem um espetáculo, então tem uma direção de um espetáculo, e a partir dessas direções do Sena também, tirei meu registro de direção. Aí entrou o Glei, que foi meu aluno, que hoje é o coordenador, e hoje a gente trabalha junto nessa coordenação acadêmica. Essas oportunidades, elas são maravilhosas, assim, a gente vê o quanto que o Jorge, ele se preocupa com isso, sabe, com o aluno que está saindo do Sena, de poder possibilitar coisas, né, para esses alunos. A Thalissa mesmo, né, a Thalissa, desde pequenininha lá dentro do Sena, como aluna, desde os 4 anos de idade, né, fez todos os cursos, iniciação, expressão, encenação, fez o curso de formação.
fez psicologia, hoje, né, ela está com a gente lá também no núcleo de psicopedagogia, enfim. E sempre tentando trazer projetos de peças para poder trazer os alunos. Eu, né, na minha peça desse semestre, com os meus alunos do curso técnico, eu trouxe uma criança do Expressão, que foi a Isabela Batiega, para estar junto com a gente na peça. Então, existem todas essas possibilidades, assim, né? Muita gente que passou pelo Sena e continuou e trabalhou lá dentro, trabalhou, saiu, voltou. Então, o Sena, ele não é só uma formação, mas ele também, existe um campo ali de trabalho, tanto dentro administrativamente como artisticamente, né? Sempre tem alguma coisa, assim, óbvio que a gente não consegue fazer com que todo mundo possa sair dali e fazer um trabalho, porque é bastante gente que passa, assim. Mas dentro das possibilidades, assim, o Sena consegue abranger bastante coisa, isso é muito legal. Como eu tive essa oportunidade, né, de estar ali como assistente pedagógico, depois coordenação pedagógica, e além disso a oportunidade de estar ali naquele espaço também, ensaiando o Negro Não Nego, por exemplo, né, que foi uma coisa da concepção, e estar ali fazendo e tal. Então existe muito essa parceria, né, isso vem muito do Jorge mesmo, né, que tem essa questão dessa oportunidade. Uma coisa que eu acho que é bacana de comentar, né, não sabe que esse ano foi super difícil, assim, tinha algumas pessoas que até chegavam e falavam, você não fecha a escola, e assim, é o sonho dele, né, o sonho dele é realizar o sonho de outras pessoas também e dar oportunidade para outras pessoas também, que eu acho que é o mais encantador, assim, que existe naquele lugar. Não consigo colocar em palavras esse lugar, né, de generosidade mesmo, sabe, de pensar muito no outro. Bom, como o Gleison estava falando aí sobre esse ano que foi muito diferente, né, de todos os outros, eu queria perguntar para vocês como que foi coordenar tudo isso, tantas mudanças que teve e como continuar, né, teve bastante apoio, mas eu queria que vocês contassem então um pouquinho. Não foi um ano fácil, né? A gente no comecinho ali, primeiro a gente achando que ia parar 40 dias, né? Em 40 dias a gente volta e tudo, né, volta ao normal. Mas era tudo muito incerto no início, né? E tinha muita cobrança até, sabe? Mas fazer online, isso não é teatro, né? E aí quando a gente viu que a gente ia ter que realmente fazer dessa forma, porque ou a gente parava tudo, e nunca foi uma opção do Jorge parar tudo, e a gente foi junto, de mão dada, tateando as coisas, entendendo, experimentando. Eu e o Gleison ali dentro da coordenação, tentando dar todo o apoio para os professores, né? A gente fazia reunião semanal. E até o momento que as pessoas começaram a compreender. Não, teve um mês de aula. Não, funcionou. As crianças estão curtindo, as crianças estão gostando. E isso foi até a metade do ano, quando a gente fez a nossa amostra de processo. Então, e também uma cobrança que se tinha, assim, né, mas vai ter mostra? Como é que vai ser a mostra? Como é que vai fazer uma mostra online? Então, a gente decidiu que não faria a mostra como ela era, mas a gente faria uma mostra de processo. Então, a gente foi entendendo durante o primeiro semestre que não precisaria trabalhar a peça em si para fazer essa mostra de processo no meio do ano. E aí a gente foi entendendo que a coisa podia funcionar, mas a gente foi dando conta do jeito que a gente conseguiu. Deu muito certo. Todo mundo se abraçou, inclusive ontem na nossa última reunião administrativa ali, a gente falou quanto foi importante esse ano, como a equipe do Sena se uniu, né? Porque a gente estava muito mais junto, como a gente, né, estava com esse afastamento corporal, esse isolamento, cada um na sua casa, mas a gente tinha que se reunir muito mais, o grupo todo junto, para discutir as coisas, para estar todo mundo pensando igual, encaminhando as coisas, né, para o mesmo caminho. Eu acho que as coisas foram se encaminhando e os pais e as crianças entendendo. E aí o nosso feedback que teve nessa primeira mostra, ali na mostra do meio do ano de processos, foi um feedback tão importante que daí ele reafirmou tudo que a gente estava acreditando, né? De mães falarem assim, nossa, o sábado do meu filho era o mais alegre da semana, que bom que tinha cena 1, que bom, porque era o dia da aula de teatro, era o dia que ele dava risada, que ele se sentia bem. E a gente ouviu de adolescentes também, né, falando, nossa, o teatro salvou minha vida esse semestre. E foi um ano muito pesado e difícil e triste, né, para muita gente, assim. Não tem como você sair ileso disso, né? De certa forma, as coisas afetam a todo mundo. E as crianças terem que ficar fechadas dentro de casa. Então, como o teatro é uma atividade alegre, né? E por mais que você está aqui atrás da câmera, mas tem o corpo, tem
corre buscar, sei lá, fazer, inventar, improvisar, fazer um personagem. Então, tudo isso acaba trazendo, tirando um pouco as pessoas, né? E a gente viu, não só das crianças e dos adolescentes, mas de adultos também, né? Que tiveram essa mesma sensação, assim, de que o teatro era um momento de respiro, assim, um momento alegre na semana. Isso falando lá do primeiro semestre. Esse primeiro semestre, as aulas do curso técnico, elas acabaram sendo suspensas, então a gente manteve só as aulas dos cursos livres no primeiro semestre. E aí, quando a gente viu, e todo mundo viu que a coisa podia funcionar, né? A gente poderia tirar um grande aprendizado disso tudo, que eu acho que isso foi importante, que por mais que, isso não é teatro, né? O teatro é a arte do encontro, e cadê o encontro que agora está aqui atrás da câmera, né? Muita coisa que as pessoas estão experimentando, que os artistas estão experimentando hoje, vão ficar. A gente fazendo um bate-papo com o Grupo Armazém, e daí, depois de assistir a peça, a gente fez com os alunos do Sena, e eu fiz essa pergunta para eles, né? Eu falei, o que vocês acham, né? Isso vai ficar, vai continuar essa forma de teatro, né? Eles falaram que sim, é que o teatro, como ele é, nunca vai morrer, obviamente, mas que esse teatro, sim, e o quanto foi importante deles poderem chegar em lugares, em cidades, em qualquer lugar, em outros países, que eles, se tivessem fazendo teatro presencialmente, não chegariam, não teriam a possibilidade de apresentar para aquelas pessoas, para aquela comunidade. As coisas se tornaram mais universais. Até só para finalizar isso, foi muito legal, uma das aluninhas da Expressão, a mãe falou assim, que bacana, porque a família era toda da Austrália, e eles nunca tiveram a possibilidade de ver ela fazendo teatro. Então, que dessa forma, a família australiana, né, ia conseguir assistir. E realmente eles vieram e assistiram e foi muito legal. Uma das coisas que aconteceu bastante também no primeiro semestre, né, quando começou tudo assim, o que a gente fez esse ano, muitas reuniões. Então assim, vamos fazer reunião e vamos propor isso e vamos testar coisas, vamos testar o Zoom, não deu certo, vamos testar o Google Meet, vamos testar esse conteúdo aqui, professor, vamos ver o que acontece. Porque também isso também é uma demanda também veio dos professores, né? Como assim vou dar aula online? Não era uma resposta que a gente também já tinha pronto, né? Então vamos testar isso, vamos testar aquilo e vamos ver o que acontece. E aí com uma equipe muito disposta a fazer, a tentar e a testar e com afinco mesmo, com vontade que a coisa desse certo, né? Acho que é por isso que muita coisa se realizou positivamente por conta disso. E sem dúvida nenhuma por conta das nossas milhares de reuniões. E como assim falou, o curso técnico a gente parou no primeiro semestre, mas essa amostra no meio do ano com o curso livre foi essa tentativa de se fazer, né? E o mais interessante de tudo é que no começo tinha muitas incertezas da nossa parte, da parte dos profs. Depois, no meio do caminho, os professores foram descobrindo coisas, os alunos também e a gente também, que é técnicas de edição de vídeo, de buscar outros exercícios para se passar de teatro através do vídeo, descobrir realmente uma nova forma de fazer e o quanto isso potencializou muitas vezes a didática, ali, o ensino do professor, sabe? Como que ele também conseguiu se conectar com o aluno através da câmera de uma outra forma, que é algo que se fosse presencial não teria essa possibilidade, né? Que pena que é uma possibilidade que veio num momento terrível, né? Que é a questão da pandemia e tudo mais. Mas, então, trouxe muito aprendizado também nesse lugar, né? Sim, muitas coisas novas, né? E a gente teve a oportunidade também, que nem você falou, de aprender, por exemplo, a editar, a mexer com câmera, né? Que a gente ia se ver também, porque quando a gente estava apresentando no palco, a gente só via ali o que estava acontecendo ao nosso redor, mas a gente não se via, né? Agora com a câmera a gente teve essa oportunidade de nos assistir, de ver, tirando toda a parte, né, da pandemia e tal, foi uma oportunidade legal de aprendizado, que nem você falou. A gente aqui em casa, a gente assistiu várias peças dessa mostra que teve e foi muito legal ver o tanto de recursos que todo mundo usou, né? A criatividade que todo mundo usou, então, para fazer cenários, para fazer figurino como que tem em casa, essas coisas de edição, de movimento de câmera que as pessoas foram descobrindo ao longo desse ano. Então, foi muito legal, assim, ver o tanto de coisas que a gente tem que a gente pode usar, né? Esse segundo semestre, ele foi de muito aprendizado mesmo, assim, em todos esses sentidos aí, né? E uma coisa só que eu queria retomar, assim, que quando a gente parou lá no primeiro semestre, né, e daí todo mundo parou, inclusive a classe artística, deu uma freada, assim, e muitas pessoas da classe mesmo, né, falando, mas isso não é teatro, como é que eu vou fazer teatro dessa forma? E foi quando o Jorge fez o Farol, né, que foi uma peça, eu acho que
ele foi o primeiro a fazer uma transmissão ao vivo de uma peça profissional de teatro. E aí a gente, a partir dessas experiências que a gente foi tendo, a gente foi vendo que as coisas poderiam dar certo sim. Quando entrou o segundo semestre e a gente retomou o curso técnico, os alunos também já estavam com um outro olhar também, sabe? Entendendo que precisava ser feito, que a gente precisava retornar e que a gente conseguiria fazer sim muita coisa, porque daí as pessoas, os artistas, a gente começou a ver muita coisa sendo feita. E foi um semestre de muito aprendizado, porque por mais que a gente tenha perdido alguma coisa, a gente ganhou outras. Aí quando chegou na mostra foi muito emocionante assim, porque a gente viu muito trabalho sendo feito com muito amor, assim, sabe? E com todas as dificuldades. Em cada trabalho a gente via a mão de cada um ali, sabe? O olhar de cada um, tanto do professor como dos alunos. Esse trabalho ele ficou muito mais coletivo. Esse trabalho todo, né? Até a direção, assim, né? E aí eu vou colocar o exemplo da minha turma, que quando a gente escreveu o texto junto, né? Então a gente passou o semestre discutindo a peça, criando, fazendo, né, improvisação. E aí eles fizeram a contação de história com os personagens da peça. Também consegui internalizar um pouco mais, se apropriar desses personagens. Cada um teve que gravar sozinho na sua casa, né? A gente fez, foi gravado individualmente. E eu não estava ali junto naquele momento da gravação para dirigir. Então cada aluno teve mais autonomia até para poder fazer as suas gravações e criar coisas ali, né? Com o que tinha, e também não tinha um figurinista, né? Cada um teve que se virar para fazer o seu figurino, para fazer a sua maquiagem. Então, tudo isso deu muito mais autonomia para esses alunos. E aí, trazendo, né, o exemplo da minha peça, que foi muito legal quando a gente criou e optou por fazer esses bonecos. E eu tava com o boneco aqui que eu tinha feito a bruxa do batom borrado. E aí ela tem os bracinhos de boneco. Só que ela era um fantoche. Então eu abaixei a cabeça dela para trás, assim, e eu peguei só o corpinho com esses bracinhos. Eu falei, gente, isso aqui é muito bacana, vai ficar muito legal no vídeo, né? E eu gravei um vídeo e mandei para os meus alunos, fazendo, manipulando só o bracinho, assim. E eles amaram a ideia e compraram a ideia. E aí cada um desenvolveu o seu figurino, a sua maquiagem. E foi incrível. E a gente viu de muitas turmas, assim, o quanto cada um, sabe, foi e batalhou para fazer. E às vezes com dificuldades, porque também não é todo mundo que tem a possibilidade de montar um cenário dentro de casa, de ter um espaço, de ter silêncio. Olha quantas dificuldades, né? Então, da gente poder trabalhar com o que tem, assim, e saiu, e foram resultados lindos, né? A nossa mostra foi muito emocionante, muito mesmo. Sim. E um trabalho diferente do outro, né? Isso que é muito legal, assim, cada trabalho num lugar e, assim, as edições muito legais. Às vezes uma peça, né? Uma fala ali que você viu o fundo da casa de cada um também, que também tem isso, né? Todo mundo dentro de casa. Foi importante, assim, para alguns alunos transformarem o espaço da casa deles em um palco, né? Em o seu lugar de atuação, assim. E os feedbacks são os melhores possíveis, sabe? O quanto que a gente, diante de tudo, a gente conseguiu, de uma forma ou de outra, sabe, fazer com que a coisa acontecesse, com que as pessoas se emocionassem fazendo, com que fosse importante para os alunos participarem, para os professores também e para a plateia, né? Vai ficar para a história, né? E uma coisa bacana que é a formatura, né? Que também teve a formatura do curso técnico. E a gente conseguiu fazer uma transmissão muito legal, do Zoom para o YouTube, ao vivo. E aí, muito legal, assim, os alunos convidando as pessoas e cada aluno vestido de formando, cada um assim dentro da sua casa. E uma formatura online, né? Quem diria que era possível? Então, a gente acreditou que era possível fazer uma formatura online, uma mostra online. E a gente conseguiu fazer por edital. Enfim, a gente estava aqui gravando, né? Tava falando. E aí eu tava até comentando ali com a Silvia, né, nos áudios agora, de que também é isso, né? No meio da nossa gravação aqui, a internet caiu, meu celular descarregou, e aí a gente teve que retomar, trocar de ambiente e tudo mais, né? Então, também é um pouco sobre isso, esse novo jeito de fazer, né? E eu tava comentando sobre a formatura e sobre a mostra, de que a gente também encontrou essas dificuldades, né? Até nas aulas mesmo, né? Quantas vezes o professor não estava dando aula, às vezes caía a internet, né? Enfim, durante todo esse processo ali de mostra, uma correria para aceitar pessoas na sala, e do quanto a gente persistiu, né? Eu estava falando sobre a questão da persistência e da união dessa equipe, assim, porque eu acho que é assim que as coisas acontecem, né? Com muita persistência, teimosia, como diria o Jorge. Agora vamos falar do futuro aí, dos projetos. O que vocês pensam, assim, sobre todo esse aprendizado que a gente teve
de ter a forma online? O que vocês pensam para o futuro? A gente acredita que muita coisa veio para ficar. Propor workshops online, isso com certeza. E esses workshops online também, o mais legal é essa coisa do viabilizar, né? A pessoa de qualquer lugar pode fazer, né? Então, acho que quando se fala que muita coisa veio para ficar, é pensando nessa perspectiva mesmo, né? De que o online ele também proporciona para que mais pessoas possam fazer, porque a gente acabou passando por isso durante esse ano todo. Então, isso também cria-se uma estrutura para poder fazer melhor o ano que vem. E isso foi muito bacana que aconteceu já esse semestre, né? De aluno que estava fora daqui, que não estava aqui. Teve aluno que estava em Santa Catarina, teve aluno que estava em Maringá. Os alunos antes tinham que vir das cidades, né, para Curitiba para fazer Sena 1. Agora a Sena 1 pode chegar mais longe um pouquinho e alcançar mais pessoas. E daí dentro disso, né, que a Lia perguntou do futuro, né, o que veio, a gente falando das coisas que vieram para ficar, a gente teve experiência esse ano também, né, de fazer um trabalho profissional também. Então a gente fez a nossa hora do recreio, com as peças todas online. Teve uma que foi feita ao vivo e as outras todas foram gravadas. E eu descobri uma coisa muito legal de fazer, que eu fiz, na verdade eu fiz 2 peças esse semestre, né? Que foi a Bruxa do Batom Borrado, para a Hora do Recreio, e um pouco antes eu tinha feito Doido para Voar, para colocar no projeto da Funarte. Então, e eu fiz aqui em casa, na sala de casa, as 2 peças eu busquei o mesmo formato, assim, então eu transformei a sala da minha casa num palco, e coloquei uma rotunda, um tecido atrás, e fiz tudo bem bonitinho, assim. E eu acho que isso foi tão legal. E eu tive vontade de continuar com um trabalho desse, sabe? De fazer mais coisas dessa forma, talvez fazer contação de história, não sei. Eu tô com algumas ideias aqui na minha cabeça pro ano que vem, de repente, poder dar continuidade a isso, assim. Porque, de alguma forma, simplifica o trabalho, porque daí é só você, só que você daí tem que atuar, dirigir, ser cameraman, ser tudo, né? Você faz tudo, figurinista, aderecista, tudo, assim. Então, mas é muito legal, é um trabalho gostoso de fazer, que foi uma coisa que eu curti, que talvez eu faça mais alguma coisa nesse sentido, nesse formato, assim. Pelo menos esse primeiro semestre, a gente pensa dos nossos cursos, né, de iniciação e expressão, a gente ter turma que a gente promova só online e alguns que a gente promova presencial, mas que vão iniciar o ano ainda de forma online, até as coisas começarem a se normalizar. A nossa maratona musical esse ano, ela vai ser online, ela vai acontecer. Sabe que a gente até pensou em não ter. Ai, dá uma dosinha não ter, porque... É um marco, né? É um marco. A gente começa o ano com a maratona musical. Eu e o Jorge, a gente conversou muito. A gente tinha a ideia de fazer elas de forma híbrida, mas a gente acredita que o começo aí do ano vai ser um pouco difícil por conta das festas. A gente vai promover a primeira maratona musical online. O final, o fechamento da maratona musical vai ser a gravação de um clipe. E sim, tem coisas que vão permanecer. As nossas reuniões, por exemplo, né? A gente chama de roda viva. A gente acredita que essas reuniões elas vão permanecer de forma online também. Muita coisa mesmo chegou, veio para ficar e que facilitaram muito a vida, né? Eu estava até vendo uma reportagem esses dias, né? Falando de empresas e tudo. Muita gente está trabalhando home office e vai permanecer com esses trabalhos home office, né? E a maratona, ela esse ano vai ser um pouquinho mais curta, né? Porque como ela vai ser toda online, e esse ano vai ser gravado um clipe, ao invés de 10 dias de aulas, né? Vão ser 8 dias de aulas, para que tenham 2 dias de gravação, porque daí cada um vai gravar na sua casa, e daí vai ser gravado esse clipe no final. Um outro curso que a gente tem muito legal na Sena 1 é o coro cênico, que a gente começou ano passado com ele, no final do ano passado a gente fez uma apresentação linda, e aí esse ano veio a pandemia e a gente pensou, meu Deus, como fazer um coral onde a gente tem que cantar junto, unir as vozes e tudo mais. Como fazer um coral online também foi um desafio. Nosso professor Wesley, ele é maravilhoso e a gente super deu conta. Aí eu sou aluna também, é muito legal. Eu sou de tudo no Sena, né? E é muito gostoso também. A gente, no último dia de aula, falou quanto foi importante também esses dias com as aulas do coro, para a gente poder ter esse respiro e cantar junto e estar juntos, assim. Então, nosso coro é sempre nos sábados à tarde, a partir dos 13 anos de idade. Eu queria falar um pouquinho sobre as idades, né? Mas, Gleice, você podia falar um pouquinho. Posso falar. A gente tem os cursos do Sena, né? Então, a gente tem desde a iniciação 1 até
o curso de preparação e o curso técnico de teatro. A iniciação 1, que é dos 4 aos 6 anos, a iniciação 2, que é dos 6 aos 10 anos, aí tem o expressão 1, que é dos 10 aos 12, expressão 2, que é dos 13 aos 15, e aí a partir dos 15 a gente tem o curso de encenação e de preparação de ator também, e aí é dos 15 até, não tem um limite, assim, né? Ela pode continuar ali. E a gente também tem o curso técnico de teatro, né? É um curso pós-médio, né? Que daí já é a partir ali, né? 17, 18 anos, terminando o ensino médio, já pode fazer o curso técnico em teatro. E lembrando que as matrículas já estão abertas, qualquer dúvida, né? Enfim, para se matricular e tudo mais, é só entrar em contato com o celular do Sena. E a gente está à disposição, de braços abertos, para receber todo mundo. Que quiser encontrar arte, que quiser fazer teatro e ter esse autoconhecimento e participar dessa coletividade e desse amor que é a família Sena 1. Eu, como aluna, fico muito feliz de saber que vai continuar tudo isso. E a maratona também, porque eu já participei em 2019, participei esse ano também, no comecinho do ano, quando não tinha pandemia. E ano que vem agora vai ter também, e eu vou participar de novo, porque é uma energia muito boa, a gente aprende muito, muito legal. E eu já estou comprometida também no curso de expressão, para participar do núcleo juvenil também. E eu me sinto muito feliz de poder continuar fazendo, porque realmente mudou muito a minha vida, assim, desde que eu entrei no Sena 1, tanto minha rotina, quem eu sou, as amizades que a gente faz lá dentro, o tanto de oportunidades também que surge, né? Queria agradecer também a todo o Sena 1 de poder continuar fazendo isso. E eu também queria chamar o pessoal de casa para vir para Sena 1. Vou colocar redes sociais aqui também para vocês seguirem, para vocês conhecerem, porque é muito legal, é uma família muito grande, muito unida, né? Lia, e assim, a gente quer muito agradecer, né, o convite de você ter chamado a gente para estar aqui, para falar sobre teatro, que é tão importante, falar sobre arte, falar sobre a Sena 1, que a gente gosta tanto, né? E te parabenizar por essa tua iniciativa, pelo teu canal e pelos assuntos que você traz. Você é tão novinha e tão madura, então parabéns, parabéns. É muito bacana te ter pertinho da gente. E sim, Obrigada, a gente... obrigada. Obrigada por terem vindo também. Sim, acessem as nossas redes sociais, a Lia está colocando aí. E a nossa maratona musical, ela começa esse ano no dia 25 de janeiro, então se você tiver interesse, dá uma ligadinha lá no Sena ou entra nas nossas redes sociais, a gente passa de todas as informações. Lia, você é um amor. Que delícia esse bate-papo. Muito obrigada por terem aceitado o convite de vir aqui. Fico muito feliz de ter vocês aqui também. Eu queria agradecer mais uma vez vocês por estarem aqui. E eu também queria agradecer a todas as pessoas que colaboraram com esse vídeo, que mandaram fotos, imagens. Um beijão. Muito obrigado, Lia, pelo convite, né? Acho que tudo isso que você falou eu só reforço mesmo. É uma potência, né? E de uma generosidade mesmo, né? De querer falar sobre isso, de quanto é importante para você também, né? Falar sobre teatro, falar sobre tudo, ter o seu canal, falar sobre vários assuntos, ter o apoio da tua família. Então também deixa um beijo para sua família aqui. Enfim, isso é muito, muito válido, muito legal. Muito obrigado, né? Por fazer parte também da família Sena 1. E a todo mundo que esteja assistindo também, venham fazer parte da família Sena 1. As redes sociais já estão aí, o telefone também já está aí. Venham participar, porque realmente é um lugar onde a gente consegue se sentir transformado, é um lugar de oportunidades, é um lugar de potência, é um lugar de arte. Um beijo. É isso aí. Muito obrigada, gente. Um beijão. Tchau!